Pessoal, hoje, né, eu vou dizer para vocês como é que vai funcionar o nosso trabalho, tá certo? Vamos lá, deixa eu só pegar uma caderno aqui, colocar aqui, para anotar. As apresentações do trabalho, gente, né, vão começar amanhã, tá certo? Como é um trabalho bem simples, eu já tinha avisado na sexta-feira, vocês já começaram a fazer os trabalhos. Porque, assim, eu quero dividir o trabalho em 2 dias, porque como é muita gente, né? Como há muita gente para apresentar, a gente vai dividir o trabalho em 2 dias, ok? Pronto. Vamos fazer assim, deixa eu olhar aqui, né? As pessoas. Vamos lá. Amanhã, dia 22, nós vamos iniciar a apresentação dos trabalhos. Tia, vai dar tempo todo mundo apresentar amanhã? Provavelmente não, né? Por isso que eu vou começar na quarta-feira, para que a gente possa terminar na quinta, tá certo? De apresentar, certo? Vamos lá. Gente, eu propus para vocês equipes, né? Mas algumas pessoas preferiram fazer trabalho sozinhos, né? Individual. Então, eu aceitei, contanto que vocês apresentem. Até porque o trabalho de equipe é de equipe, mas todo mundo tem que participar, senão vai ficar sem nota, né? Vamos lá. Vou explicar o trabalho, tá? Atenção às pessoas que vão fazer o trabalho individualmente, ok? Quem vai fazer trabalho individual vai ter que fazer o quê? Para quem vai fazer trabalho individual, vão trazer para a turma, apresentar para a turma, uma letra de música, né? Ou um poema que seja autoral ou não, certo? Que trate de algum assunto relevante. Como assim algum assunto relevante? Vocês lembram que nós lemos um poema, por exemplo, no livro, que falava sobre o preconceito. Isso é um assunto relevante. Pode ser um poema que trate de amizade, que trate de amor, que trate de esperança, que fale sobre o preconceito. Um trabalho que fale alguma coisa relevante. Um poema que trate de algum assunto relevante. Da mesma forma, letra de música. Se for escolher uma letra de música, vai ter que trazer a música, né, para nós escutarmos, com uma letra também que seja relevante. Como assim, tia? Relevante. Uma letra que seja, trate de alguma coisa boa, né? Que tenha a linguagem poética, a linguagem que nós é, entendemos no poema, certo? Amanhã, quarta-feira, o que é que vocês têm até amanhã, certo? Deixa eu perguntar uma coisa aqui a vocês. A quem vai fazer individual? Deixa eu só concluir meu raciocínio, aí eu falo com vocês sobre a data. Então, pronto. Escolher o poema, você vai escolher uma maneira de apresentar esse poema para a turma. Tia, eu posso ler o poema e explicar o poema? Pode. Eu posso ler o poema e fazer algumas perguntas para a turma acerca do poema, para a gente discutir sobre o poema, como se fosse um debate? Pode. Eu posso ler o poema e dizer a mensagem que o poema passou para mim? Posso, certo? Escolhi uma música, trouxe a música para a turma escutar. Posso fazer perguntas sobre a música? Posso. Posso dizer o que é que essa reflexão, a reflexão dessa música traz? Posso. O que é que vocês vão fazer? Gente, é um trabalho simples, tá bom? Ou você vai trazer o poema para apresentar, certo? Ou você vai escolher uma música, entenderam? Um poema ou uma música. Isso para quem está fazendo trabalho individual.
Uma pessoa falou comigo hoje, né? A minha irmã sabe cantar. Pode cantar comigo? Pode. Contanto que você é que explique o seu trabalho, né? Meu Tia, pai toca violão. Meu tem que pai vai ter, tocar. tem que ter a ver com preconceito? Não, meu amor. O tema é livre. Porém, porém, é livre entre aspas, tá certo? Tem que ser um tema que seja relevante, um tema que traga algum tipo de reflexão para nós falarmos em sala de aula, tá bom? É fácil, gente, é básico, tá bom? É só isso. Quem vai fazer individual ou vai escolher o poema ou vai escolher a letra de música, para a gente discutir, conversar aqui na sala. Tia. Oi, amor. Ô tia, amanhã vai ser a apresentação das pessoas individuais e depois de amanhã vai ser a apresentação de equipe, se é assim? Isso, isso, Ah, tá? tá. Por que que vai começar pelas pessoas individuais? Porque como você vai fazer o seu trabalho sozinho, tá certo? Basicamente é mais fácil, entre aspas, porque quem está em equipe vai ter que montar aí o trabalho com a equipe, já que ninguém pode ir para casa de ninguém, né? Não é para ir para casa do colega, é para fazer pelo WhatsApp. Tia, eu quero montar um slide com imagens que tem a ver com o meu poema, com a minha letra de música. Posso? Pode. Tá certo? Vocês vão apresentar o trabalho da forma que vocês quiserem. Usem a criatividade. Sejam criativos, tá bom? Então, vamos lá. Vou deixar no Google Sala de Aula, tá, Pablo? Então, hoje não vai ter atividade de casa. Atividade de casa hoje é o quê? É montar o seu trabalho, certo? Vou começar aqui. Amanhã, dia 22, né? Amanhã, tá certo? Quarta-feira, dia 22. Quem é que vai se apresentar? Sozinho? Quem aqui está sozinho? Isabelle, Pablo, Patrícia, Bernadette, Isabela, Lara, Larissa, Ianara, Rogério, Walter e Diego. Óbvio que eu acredito que não dê tempo de todos se apresentarem amanhã, mas todos estejam com o trabalho pronto amanhã, tá certo? Tia, o Oi. poema pode ser meu ou então da internet, né? Isso, pode ser da internet, Tá bom. certo? Ou pode ser é, de autoria, tá bom? Própria. Ok, certo, pessoal? Entendido? E as equipes vão apresentar quando? Dia 23, certo? Tia, não deu tempo todo mundo individual se apresentar. E aí? Apresenta na quinta-feira, certo? Porque se não der tempo, a gente ainda tem a sexta-feira. Ok, pessoal. Entendido. Vou deixar lá no Google Sala de Aula, tá? Então, a atividade de casa de vocês vai ser preparar essa apresentação. Individual, amanhã. Equipe, inicia na quinta-feira, certo? Agora vamos fazer a nossa correção, tá bom? Qualquer dúvida, pessoal, sobre o trabalho, vocês podem falar comigo, tá bom? Vamos lá, página 238. Página 238. Quem é que inicia aí a leitura da primeira questão? Na página 238. Vamos lá, desvendando os segredos do texto. Lembrando que a gente leu dois textos, né, na aula passada, que foi na sexta-feira, que os dois falavam aí sobre a pressa, né, sobre o tempo. Página 238. Pode ler, Pablo. O Pablo vai começar, tá? Primeira questão. Ah, só um minuto. Desculpa, Pablo. A Júlia tinha falado que faltou. Júlia, ou você vai fazer o seu trabalho sozinha, tá certo? Ou você vai entrar em alguma das equipes, certo? Que já foram formadas. Ok? Aí você me diz, tá? Se você vai fazer vai ficar com alguma equipe
ou se você vai fazer sozinho, tá bom? Vamos lá. Pablo, pode ler a primeira questão. Tá ouvindo? Sim, amor. Por que o título da música é Sinal Fechado? E aí? Por que o título da música é Sinal Fechado? O que é que vocês entenderam? A gente leu o poema, né? E o título do poema era Sinal Fechado. Pode falar, Maria, e depois Pablo. A senhora tá me escutando? Sim, pode falar. Eu coloquei assim, porque fala sobre o reencontro de duas pessoas que já foram íntimas e que se encontram em um sinal fechado. Exatamente, né? Se encontram no trânsito, né? Pablo, Porque as duas pessoas se veem no sinal fechado. isso. Deixa eu ver aqui a resposta. Isso, Isabela, porque a história se passa no trânsito. Exatamente, Raíssa. Correto, gente. Quem colocou, né? Porque a conversa se passa enquanto o sinal está fechado, ou porque a história ocorre no trânsito. Correto, tá bom? Se não colocou relacionado a isso, corrige. Segunda questão. Júlia, aí você completa, tá? Essas pessoas foram íntimas e o encontro se dá no trânsito, tá certo? Basta só completar a sua resposta. Ok? Vamos lá. Oi, Diego, pode falar. Diego? Eu vou deixar tudo bem explicadinho lá no Google Sala de Aula, tá certo, Diego? Aí vocês vão olhar, vai ser a atividade de casa, vai ser essa, ok? Por nada, amor. Vamos lá. Pablo, pode ler a segunda questão? Se alguém quiser ler, vai dizendo aí no chat. Posso, tia? No verso 8 de sinal fechado, o que significa a expressão andar a 100? E aí, gente? Isso é andar muito rápido, né? Andar apressado. Quando eu digo assim, eu só ando a 100. Mesmo, pode ser que nem seja de carro, né, de moto, mas significa o quê? Que eu sempre ando rápido, sempre ando apressado, ok? Né? Então, significa andar rápido, apressado. Andar depressa, né? Na verdade, Diego, fica um pouco contraditório, tá bom? Se colocar andar sem preocupação, porque uma pessoa que anda sempre com pressa é porque ela está preocupada com alguma coisa, né? Então, é andar com pressa, né? Andar sem andar rápido, andar com pressa, certo? Entendeu? Terceira questão, quem pode ler? Pode sim, Isabelle, vai lá. Tá me escutando, tia? Sim. No verso 3 de sinal fechado, há uma promessa de reencontro. O verbo prometer, flexionado no presente do indicativo, expressa certeza. No entanto, uma palavra no verso esvazia essa certeza. Qual é essa palavra e como ela se classifica? E aí, gente, eles ficam prometendo um para o outro, né? Que vão se encontrar de novo. Mas tem uma palavrinha no texto, né, no poema, que faz com que isso fique tipo, um pouco duvidoso. Será que eles vão se encontrar mesmo? Que palavra é essa, gente? Vocês encontraram? Não, o adeus é ele se despedindo. Mas uma palavra que aí nos deixa em dúvida se realmente esse encontro vai acontecer. Talvez, né? A palavra é talvez, certo? Quando eles dizem esse talvez, o talvez expressa o quê, gente? Dúvida, né? Por exemplo, você vai à festa hoje?
talvez. Esse talvez, a pessoa nem está dizendo que sim, nem está dizendo que não, né? Está dizendo talvez, né? Quem sabe? Então, advérbio de dúvida, tá bom? Vamos lá. A Maria vai ler a quarta questão, tá? A Maria tinha pedido para ler. Depois a Bia, depois o Pablo, aí depois Raíssa, tá bom? Então, vamos lá. Maria, pode ler a 4. Questão 4. Analise as afirmativas seguintes sobre a letra, sinal fechado, assinalando V para verdadeira ou F para falsa. A. O título do texto faz referência ao local onde se passa o fato? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. B. B. O tempo em que ocorre o encontro é longo? E aí, gente, é longo o encontro? Falso, né? Se o encontro foi só o tempo do sinal ficar fechado, né? Foi um tempo curto. Então é falso. Próximo, Maria. C. As pessoas que se encontraram não se viam há muito tempo? Verdadeiro. A gente entende que fazia muito tempo, né, que eles não se viam. D. B. No quarto verso, a expressão sono tranquilo tem o sentido de viver sem preocupações? E aí? Verdadeiro, né? Próximo. É. Os dois personagens comumente se encontravam? E aí? Falso, né? Se eles estavam com essa pressa toda, fazia tempo que não se viam, é porque a gente entende fazer bastante tempo, né? Que um não via o outro. Então é falso. Próximo. F. Não há certeza de que as pessoas se reencontraram? Se reencontrarão, né, no futuro. E aí? É verdadeiro, tá bom? Porque eles ficam dizendo que vão se encontrar, mas a gente não tem certeza se esse reencontro vai acontecer de fato, né? G. G. As pessoas tinham muito para dizer uma a outra, mas a pressa as impediu? E aí? Verdadeiro, isso mesmo, gente. Nós percebemos que eles têm muito para conversar, mas ao mesmo tempo, né, só vivem com pressa e por isso eles não, né, não conversam. Não conversaram o que eles tinham para conversar, né? Era um mais apressado que o outro. Então a sequência fica verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Ok? Questão 5. Bia, A senhora está me ouvindo? estou, meu amor. Pode ler. Analisando o texto 1, é correto afirmar que A. Trata-se de um monólogo, uma conversa pronunciada por uma única pessoa. B. É um monólogo interior, um pensamento de um personagem, ou seja, transcorre em sua mente. C. É um diálogo, fala articulada do pensamento de um personagem. D. É um diálogo, uma conversa estabelecida entre duas ou mais pessoas. E. É um diálogo interior, uma conversa consigo mesmo. E aí, gente? Quinta questão. Larissa colocou D, Maria C, Raíssa B. Vamos ver, gente. O texto 1, sinal fechado. É o que, gente? Letra C, diálogo, fala articulada do pensamento do personagem. No diálogo, gente, o diálogo é só a fala do pensamento do personagem? Ou realmente tem um diálogo de duas pessoas? Letra D, né? Muito bem, Larissa. Tem o diálogo, né? A gente percebe que tem dois personagens que conversam. Então, é um diálogo, tá bom? Letra D, diálogo. Sexta questão, Pablo.
Pablo, sexta questão. Oi, tia. Sexta questão. Oi? Sexta Observe o trecho seguinte e analise quantos sinais de pontuação e assinale a alternativa incorreta. Olá, como vai? Eu vou indo. E você, tudo bem? Tudo bem, eu vou indo, correndo pegar o meu lugar no futuro. Alternativas. Os travessões foram utilizados para representar as falas diretas. B. As interrogações foram usadas para fazer perguntas. C. As exclamações foram usadas para expressar ordens. D. A vírgula foi usada para indicar uma pequena pausa. E as reticências foram utilizadas para indicar uma ideia que ficou por terminar. E aí, gente, nessa questão vocês vão marcar a opção incorreta. Qual a única opção incorreta aí? Vamos ver, né? Letra B, letra C, letra E. Vamos ver. A única incorreta, gente. Vamos observar a B, né? Que alguém disse. As interrogações foram usadas para fazer perguntas. E aí? Tá incorreto isso, gente? Está correto, né? Então não pode ser a B. Vocês vão marcar incorreta. Letra E. As reticências foram utilizadas para indicar uma ideia que ficou por terminar. Verdadeiro, né? Significa, quando ele coloca essas reticências aí, é porque a gente não sabe de fato como terminar a conversa, né? Eles iam terminar a conversa e não terminaram porque o que a gente entende? Que o sinal abriu e eles foram embora. Então, a única opção incorreta, gente, é a letra C, que diz o quê? Que as exclamações foram usadas para expressar ordem. E, na verdade, não é isso, né? Então, a única correta, opção C, que é o que vocês vão marcar. A única incorreta, tá certo? Raíssa, questão número 7. A tia tá me escutando? Sim. De acordo com o uso das palavras e expressões sublinhadas no texto 1, é correto afirmar que a palavra tranquilo é usada para caracterizar o tipo de sono que se quer, isto é, a expressão sono tranquilo representa a busca por paz. O adjetivo tranquilo em relação à flexão de gênero masculino e feminino é invariável. C. A palavra pressa é um substantivo concreto por não designar ser com existência própria. D. A expressão assim foi usada com a intenção de afirmar que o falante só dirige a 100 km por hora. Ou a alternativa E. A palavra O em o sinal indica que se trata de um sinal de trânsito qualquer. E aí, pessoal? Qual opção vocês marcaram? A única correta? Gente, B, vamos observar. Eu estou vendo que muita gente está colocando a B, né? A Raíssa colocou A. Vamos observar a B. O que é que ele diz? Que o adjetivo tranquilo é invariável. Quando ele fala de invariável, gente, o que é que ele quer dizer? Que não existe o feminino de tranquilo. E é verdade, gente. Só existe a palavra tranquilo, sem variação, não existe tranquila. Existe, né? O menino é tranquilo, a menina é tranquila. Então, não pode ser a letra B por conta disso, porque diz que a palavra tranquilo é uma palavra invariável. E, na verdade, não é, né? É variável. Palavra invariável seria, por exemplo, inteligente. Aí sim, inteligente é uma palavra invariável, né? Que não varia, certo? Então, a opção correta é a opção A. Tá certo, gente? Opção A. Então, marquem a opção A. Corrijam. Quem errou, né, no caso? Isabelle?
Oi? Por que, Igor? Vamos observar. Você vai ler a questão 8. É que vocês vão pedindo no chat, eu vou só anotando, tá? Igor, vamos lá. Questão letra A. Diz assim: a palavra tranquilo é usada para caracterizar o tipo de sono que se quer, né? Isso é a expressão sono tranquilo. Representa a busca por paz. Por que essa opção? Porque a única opção correta, a opção que você colocou foi a C, né? Vamos ver. A palavra pressa é um substantivo concreto por não designar ser com existência própria. Na verdade, é o contrário, né? Pressa não é substantivo concreto. Pressa é um substantivo abstrato, né? Precisa de alguém para existir a pressa. Entendeu? Então, a letra C é incorreta. A única opção correta aí dessa questão é a letra A. Tá bom? Vamos lá. Questão número 8. Isabelle? Tá me escutando, tia? Sim. Calma aí, só um minuto. Eu vou colocar uma coisa. Bom. 8. Analisando o poema Não Tenho Pressa, podemos afirmar que A. O lírico apresenta-se perturbado com a passagem do tempo. B. É um poema escrito em versos rimados. C. Seu tema se diferencia de Sinal Fechado exatamente pelo fato de o eu lírico viver em uma profunda tranquilidade. D. Trata do desejo do eu lírico de encontrar a paz. O eu lírico aparece inconformado com o pouco tempo que tem, exatamente como as duas pessoas que se encontraram na letra Sinal Fechado. Pronto. Essa questão aí está relacionada com o quê, gente? Com o segundo texto que nós lemos. Qual a única opção correta em relação ao segundo texto aí? Que é não tenho pressa, título. A, B, C, D ou E? Que vocês marcaram. Na D, gente, diz que trata, né, da busca do eu lírico por paz. Mas, na verdade, quando ele diz que não tem pressa, a gente já percebe que ele vive nessa paz, entendeu? É diferente da história do texto 1, que as pessoas viviam com pressa, né, sem conseguir nem conversar. Então, não é a letra D. Vamos aí procurar outra alternativa que esteja correta. Pode falar, Isabelle. Tia, eu acho que a letra certa seria C, porque aqui diz que ele já vive numa tranquilidade. É isso mesmo, né? Muita gente colocou aí no chat também que é a letra C, outros colocaram B, mas é isso mesmo, Isabelle. É letra C, gente. Olha, observem aí. Seu tema se diferencia de Sinal Fechado exatamente pelo fato de o eu lírico viver em uma profunda tranquilidade, né? Apesar dos dois falarem sobre tempo, né, sobre pressa, o texto 1 falava, né, de duas pessoas que viviam com pressa, que não tinham tempo nem de conversar, né? O que a gente entende que eles não viviam uma vida tranquila. Pelo contrário, eles viviam uma vida super agitada, né? Com muitas responsabilidades, até porque eles dizem assim, que só andam a 100, ou seja, só andam com pressa. Já no texto 2 fala dessa tranquilidade, né? Então, por isso, é a opção C, ok? Opção C. Quem pode ler a nona questão? Pode sim, Júlia, leia. Tá ouvindo? Sim, amor. Relacionando o texto 1 ao texto 2, analise as afirmativas a seguir, marque V para verdadeira ou F para falsa. A. No texto 1, as pessoas que se encontram entendem que ter pressa é inútil diante do tempo, assim como pensa o eu lírico do texto 2. B.
O eu lírico do texto 2 não vive a 100. C. No texto 1, as pessoas não têm tempo para aproveitar a vida, enquanto o texto 2, o eu lírico parece viver cada dia como se não se preocupasse com nada. Deixa eu continuar na outra página. Logo responder essa página, tá certo? E Tá. aí, pessoal? É a alternativa A. Vocês colocaram falso ou verdadeiro? Falso, né? Letra A, falso. Tá certo? B, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. E letra C, verdadeiro. Então fica, né? Falso, verdadeiro, verdadeiro. Pronto, Júlia. Letra D? Tá ouvindo? Sim. No texto 2, o eu lírico demonstra que está em busca do sono tranquilo, mas não tem pressa. Os dois textos tratam de um mesmo tema sob perspectivas opostas. E aí? Letra D, verdadeiro ou falso? Ó, no texto 2, o eu lírico demonstra que está em busca do sono tranquilo, mas ele não tem pressa. É verdadeiro, gente, né? Ele não tem pressa, o texto 2. O texto 1 é que fala da pressa, tá certo? Lembrando que a gente está estudando dois textos, o sinal fechado e o não tenho pressa, tá bom? E letra E, os dois textos tratam de um mesmo assunto, porém, sob perspectivas opostas. E aí? Verdadeiro, né? Os dois falam sobre a pressa, mas o primeiro, né, fala aí a gente entende que os personagens vivem sempre com pressa, né? Sempre vivendo de um modo muito ruim, não ruim, né? Mas com pressa, sem ter tempo para nada. Já o texto 2, né, fala sobre pressa, mas de uma visão oposta, né? Que o autor, o eu lírico, não tem pressa de nada. Verdade, Maria. Só para completar, as alternativas, né, da questão 9, tá certo? Aí, o que é que vocês vão fazer em casa? O trabalho. A atividade de casa hoje vai ser o trabalho, tá certo? E essa questão 10 e essa questão 11, dá tempo a gente fazer agora, certo? Raíssa, que tinha pedido para ler. Leia aí a questão 10, por favor. Oi, tia. A tia tá me escutando? Sim, amor, pode ler. Em sinal fechado, que elementos formais podem ser considerados recursos tanto da letra de música quanto dos poemas? E aí, gente? O que é que tem de comum entre poema e letra de música? Na parte estrutural, né? O que é que a gente pode ver de comum? As rimas, muito bem. O que mais? Pode ter rima, tanto um quanto o outro pode ter rima. Pode falar, Raíssa. Os versos, o que Ô, mais? tia, que na letra de música e no poema, eles têm versos, eles podem ter rimas e também podem ter estrofes. E também os dois, às vezes, podem. Não sei se alguns poemas podem ter diálogo, tia. Essa é a minha pergunta. Um poema, ele pode ter diálogo? Pode sim, Raíssa, né? Pode sim. Se for escrito, você pode escrever uma história com diálogo em forma de poema. É bem difícil de ver, né? Mas existe. Certo. Certo? Pronto, gente, né? Fica aí a questãozinha número 11 para a próxima aula. E mais uma vez, não esqueçam, amanhã começa a apresentação
do trabalho. Atividade de casa, fazer o trabalho. Por quê? É um trabalho super simples, então não tem muita coisa nem para, né, discutir. É um trabalho bem simples, principalmente para quem está fazendo individual, né? Para quem está fazendo de equipe é um pouquinho maior, certo? Beijo, pessoal. Podem ir para o intervalo. Deixa o número, tá certo? No chat. E quem não fez a prova na terça-feira passada, hoje tem segunda chamada, ok? Tchau, gente. Beijos e até mais.